sabe? Por exemplo, chegada do Eu acho ele melhor do que o Claudinho. Melhor. Não. Eu acho que seria mais útil ao Flamengo do que o Claudinho. Eu acho. De La Cruz? Eu acho. Não, o Claudinho Não acho é porque ótimo. o Flamengo não tem um substituto pro Everton, pro Arrascaeta, sem ter que mexer no sistema. Exato. Se você tem o Claudinho, você não precisa mexer no O De sistema. La Cruz não é Você centralizado. tira um jogador e põe O outro. De La Cruz não é centralizado. Vai ter que jogar Vai mais jogar aberto. pelo lado direito. É outro tipo Entendeu? de jogador. Não, Assim, não, O Claudinho faz mais gol que ele. Dá uma olhada e vê. Sim. Quantos gols um fez, o outro fez. O Wendel, muito Assistência mais e gol. jogador que ele. Que tá De quem? sendo Que o De La especulado. Cruz? Não, o Wendel eu Muito não mais. sei. Sei Mas não. O Wendel é outro Claudinho, tipo de jogador, é outro né? tipo de jogador. Mas é um... Assim, Mas são entre um e atletas, outro eu ficaria com o Claudinho. São atletas mais Claudinho, robustos para as Assim, posições. para as necessidades do time, levaria o De La Cruz. assim. Eu acho que você tá com invejinha. Não, pelo Porque contrário. tudo que o Palmeiras tenta não tá muito caro. Nada a Não. ver. Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro Negra. André na voz, comentando e trazendo as notícias do nosso Mengão. Antes de tudo, faço um convite para vocês, pessoal. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Galera, nós vamos agora para o react do programa Opinião Placar. Link na descrição do canal da Placar no YouTube como créditos sobre as transferências do Flamengo. É Pedro no Tottenham? Claudinho, próximo de acertar com o Flamengo, tem negociações com o Wendel, também do Zenit da Rússia, e o Facincani parece que está com um pouquinho de inveja do Flamengo, já que o Flamengo também está disputando com o Palmeiras a contratação do Wendel. Vamos acompanhar o vídeo, galera, a seguir. A gente começa com o Flamengo. Então, Principalmente porque tá saindo o todo jornal mundo, tá desmontando Independent, o que time. é um dos maiores da Inglaterra, de maior Qual? credibilidade, Independent. Independente. O Telegraph, o The Guardian e o Independent, né? The São Sun, os The Sun é principais. legal. Não, The Sun... Esse é um tabloide. Não é um tabloide. fofoca, tabloide. Você sabe disso, você tá toda hora na The Sun, pô, é o Leão Lobo deles. Publicou Não que fala o assim. Tottenham gostaria de ter o Pedro para substituir o Harry Kane, né? Que tá indo pro Bayern de Munique. A questão é que a multa do Pedro é muito alta. Quanto De que é? 900 milhões de reais. Quanto? 900 Não, milhões. ele tem que Quanto dá ser isso aí? traduzido, vai sair pra E euros, dá Euro, dá 100 e... É caro. É uma multa muito alta, né? Só para ter uma ideia da história, o Arsenal contratou agora um jogador inglês. O jogador inglês tem mais valor de mercado na Inglaterra, né? O Declan Rice, por 100 milhões de libras. Mais E é um back, né? 5, ele é um volante. Um volante, né? Mais 5 milhões de libras de O bônus. Guardian e agora tal. foi embora por quanto, Quesada, que você falou? É 92. Não. O Flamengo não vai pegar isso. 92 Mas não vai milhões de pegar libras. nunca. A multa que o Não, Flamengo não. estabelece Ninguém pro paga a Pedro multa, não são tem. Assim, a multa é um valor para você chegar, como a gente falava outro dia sobre o Gustavo Gomes, né? Chegar lá com valor por Então, leva. mas aí que tá. Aí vai muito. Eu não sei quem é o empresário do Pedro. Do Pedro é curiosa, porque o Palmeiras tinha interesse por ele. Aí ele, logo depois da Copa de 18, ele sofre uma contusão. Lembra disso? É. Aí o Real Madrid queria. Aí o negócio não saiu, porque já queria naquela janela. E aí ele vem pro Brasil, né? Ele vem pro Volta pro Flamengo. Brasil, volta pro Flamengo. Ele volta a pedido do Jorge Jesus, inclusive. Né? Em 2020, ele chega ao Flamengo, né? Ainda sob a gestão do Jorge Jesus, chegam ele, Michael e tal. Gerson. O Gerson chegou tinha antes. chegado. Ele foi campeão da Libertadores, né? No que diz respeito ao Flamengo, não tem nada, nenhuma proposta ainda, tal. Mas torna-se, sim, algo independente, é um jornal de credibilidade, né? É, tipo... E sobre o Claudinho, é uma negociação que avança devagar, mas avança. A proposta do Flamengo é muito boa para o Flamengo. São 15 milhões de euros, divididos em 10 parcelas de 1,5 milhão. Os caras não vendem nunca. Se conseguir o negócio da China. Claudinho está no Você dá uma entrada, você dá uma Zenit. entrada. na filial do Corinthians. Talvez Entre não, Não, Claudinho- vai dar de 1,5 milhão, mais Não, 9 não, milhões eu e acho meio, não, acho que esquece. deve dar uma entrada maior. Se você der uma entrada de 8 milhões, por exemplo. E Que é pegar- mais do que a metade. Que é né? mais do que a metade. Você dividir esses 7 milhões em 3 vezes, eu acho que os caras podem até fazer negócio. Mas assim, E vale sempre contextualizar, né? O que é o Zenit, né? Embora seja é um um clube... time rico, né? É o time da Gazprom. É dono da Europa. Hoje a que, Gazprom assim, é a maior empresa da Europa. A Rússia é o Mas Zenit. pera, mas por que ninguém tá vendo o Claudinho? Você quer dizer o quê? Você não sabe se ele tá jogando bem, é isso? Não, ele quer Não, sair. é que ele tá sem vitrine. Ele querer sair, talvez. Ah, entendi. Ele Entendeu? está sem vitrine. Eles estão Ele travados. quer jogar na Entendi. seleção. Ele acha que ele claro. pode disputar uma Copa do Mundo. Eu acho Pode, que não. pode. Eu acho pode. complicado. 26 anos já, Não. chegando no futebol brasileiro. Esse Claudinho é um que era do Bragantino. A Copa do Isso. Mundo daqui 2 Foi anos, base do praticamente. Santos e passou pelo Corinthians na base também. Mas basicamente a base, né, dele foi feita no Santos. Ele Copa do ficou Mundo daqui 2 anos, dos Berno, praticamente. Dá pra jogar. 2 anos e meio tem 8 Copa do aos... Mundo. Não, dos 3... Dos 5 aos
18 anos, são uma coisa assim. Sim. E ficou um ano no A base Jogador ele que chegou em determinado momento na base a jogar mais avançado, né? Do que joga hoje, né? Eu acho uma excelente ideia. Porque é o cara perfeito pra você substituir o Arrascaeta. Ele até joga um pouco mais pelo lado esquerdo do meio de exato. campo. Ele pode Assim, fazer. centralizado, mas caindo um pouquinho. Basicamente, não é o mesmo jogador, óbvio. O Arrascaeta é melhor que o Claudinho, eu acho. Eu também. Mas é o cara que, na ausência do Arrascaeta, você pode perfeitamente usá-lo. Eu Isso, se não acho- vier no combo... O Wendel, a informação que eu tenho, né, e respeito a de todos os companheiros, inclusive o Vene deu ontem, que o Flamengo tá firme atrás do Wendel, é que o Flamengo não vai mexer com o Wendel até por causa da negociação do Claro, Claudinho. sim, mas não descarto. Pode apoiar. O jogador que quer ficar no Rio de Janeiro que atuar no Flamengo. Querendo enfiar esse Wendel no Corinthians aí. É bom jogador. Não é um primeiro volante. Não é um primeiro volante. Ele era do Vasco, né? Fluminense. Mas lá ele tá jogando como primeiro e vai se alinhando com o Vilmar Baez. Exato. Isso que é ótimo, ele é versátil. Mas o Barros é um jogador mais marcador. mais marcador do que Agora, o Wendel. Berna, a gente falou aqui que o Zenit ele é um time... Agora, a grande like contratação nunca pra fez. mim Likes aí. do Flamengo seria, e essa é muito complicada, De La Cruz. Que o River Plate quer à vista 16 milhões de dólares Paga, pelo ué. jogador. Quer É um comprar jogador jogador, à paga. vista, ninguém paga isso aqui no Brasil. Então, a gente então tá falando compra. aqui de clube que, né, hoje, Flamengo, tal, o clube que tem mais dinheiro, maior faturamento dentro dos clubes brasileiros e tal. Mas pagar 16 milhões de dólares pelo De La Cruz à vista é inviável. Fernando, assim, eu vou ser bem sincero em relação ao De La Cruz. Seja, por favor, seja sincero. A gente gosta de não, sinceridade. Mas faz muita sinceridade. Exatamente. Para Cuidado de pra não fazer ser tipo, expulso. entendeu? Não serei expulso. Seja falso. Eu acho ele super valorizado. Nossa senhora, eu queria um supervalorizado Não, desse de no meu verdade, time. eu acho super valorizado. É um bom jogador. É um excepcional jogador. Não acho excepcional. Imagina. Eu acho ele... Não, excepcional não é, eu concordo. Eu acho super que a saída valorizado. de campo do River é muito O River bom, Plate, pra mim, sempre Bernardo, teve quantos anos- vários outros... Quantos anos tem o De La Cruz? De La Cruz, 26, 27. Não foi pra Europa. Entendeu? O Bernardo, o que eu acho do De La Cruz é o seguinte: o River Plate, pra mim, teve bom pra cá. vários outros jogadores nesse mesmo meio-campo, vários outros que sempre se destacaram mais que ele foram embora, e ele ficou. Palácios, o Pete Martinez. Palácio, o atacante jogou no Boca. Não. Você tá falando do Ezequiel Palácio. Ezequiel Que Palácio. foi pro Bayern de Munique. Palácios, Leverkusen, né? o Pete Martinez. Aquele outro ali que entendeu? fez o gol contra o Flamengo. Sim, mas na ainda final. foi vendido. O- Pô, não, esse é Lário. atacante, né? Lário não. Borré. Tem Borré. Rafael Borré. Foi pro Frankfurt, Poxa, né? agora, recentemente, Aí Juliano que eu falo, Álvares. É bom jogador? Claro que é. Nátio Fernandes Pra que veio nosso jogar. consumo aqui é ótimo. Nath Fernandes que veio é jogar aqui. Esse seria o Carrascal. substituto ideal do Everton Ribeiro. Entendeu? Porque aí se joga pelo lado direito, no meio de campo. E se dedica, né? O jogador... Se bem que o Everton também. Também. Mas é um jogador de força no meio de Acho um campo, jogador de que dá- técnica. Um jogador que dá muito problema, o extracampo dele não é fácil, do De La Cruz. Então, peraí, você falou que ia ser sincero, então agora seja sincero. Não, O que tem o Qual é o extracampo? problema do extracampo? Tem que ser sincero. tem Não, que ser. cara que O é, que de, aconteceu? de difícil traquejo. O que é traquejo? Como assim? Pô, O cara tá no Não dá River pra Plate há um conversar com o tempão. cara? não, sim. Ele tem mau mas- hálito? Não, tem mau Tá no River Chulé, Plate há ele um tem chulé, tempão. quando ele tira a chuteira no vestiário. meu Ele era irmão do Carlos meu irmão Sanches, do Carlos aliás. Meu irmão do Sanches, Sanches. inclusive, que aliás o Carlos Sanches era mais jogador que ele. Diga-se O de Carlos passagem. Sanches achava um jogadoraço. Esse é um jogadoraço. Aquele Jean Lucas, cara. O Flamengo tem atacado outros jogadores pra compra e até pra ter na equipe titular muito melhores do que ele. Sincero, por exemplo, chegaram Eu acho ele melhor do que o Claudinho. Melhor. Não. Eu acho que seria mais Não, útil ao Flamengo do que o não, Claudinho. acho que o Eu Claudinho acho. é De La Cruz? Eu acho. Não, o Claudinho Não é acho porque ótimo. o Flamengo não tem um substituto pro Everton, Sim. pro Arrascaeta, sem ter que mexer no sistema. Exato. Se você tem o Claudinho, você não precisa mexer no O De sistema. La Cruz não é Você tira centralizado. um jogador e põe O outro. De La Cruz não é centralizado. Vai ter que jogar Vai mais jogar aberto. no lado direito. É outro tipo Entendeu? de jogador. Não, Assim, O é- Claudinho faz mais gol que ele. Dá uma olhada, vê Sim, o- sim. quantos gols um fez, o outro fez. O Wendel, muito Assistência mais e gol. jogador que ele. Que tá De quem? sendo Que o De La especulado. Cruz? Não, o Wendel eu não Muito sei. mais. Sei Mas não. o O Wendel é outro tipo de jogador, É outro né? jogador. Mas é um... Assim, Mas são entre um e outro eu atletas, ficaria com o Claudinho. são atletas Claudinho, mais robustos para as assim, para as posições. necessidades do time, levaria o De La Cruz. assim. Eu acho que você tá com invejinha. Não, pelo Porque contrário. tudo que o Palmeiras tenta não tá muito caro. Nada a Não, ver. não. E todos os caras que o Palmeiras- Eu adoraria. Mesa. Todos os caras que o Tá Palmeiras tudo quer muito contratar caro. são Não, bons. mas, porra, quer trazer mas é. o Aníbal Moreira, do Racing. É caro. É caro, lógico que é Lógico caro. que é caro. óbvio Não, que é bom Bernardo, nem me jogador. fale. Bernardo, nem me fale. É bom Ontem eu jogador. recebi uma mensagem do Quarentinha. Do O Quarentinha. Quarentinha tá chutando tudo. Anderson Barros e Leila Pereira estão acabando com o Palmeiras. Quem é o Márcio Quarentinha. Sim. Estão acabando. Mais um. Não é? Torce Tipo, lá, Mas é um corneteiro. Vem cá, Torce lá pra de Lusa. verdade, não acho. Não é. Ai, velho, zero clubismo aqui, eu tô falando sério. O Flamengo tá fazendo um mercado de compra de jogadores espetacular. O Flamengo está inflacionando o mercado porque tem dinheiro. Ao contrário, não tá Aí, funcionando, não. O Flamengo quando- tá pagando o que Exato, tem que pagar. Exato, Tá certo. Exato, sim. Mas aí quando outros times vão tentar contratar, os caras... Esse foi o vídeo, galera. Falar aqui desses rumores do Pedro. Acredito que o Flamengo consiga vender o Pedro ali por 35, 40 milhões de euros, caso o Tottenham faça uma proposta oficial. Lembrando que o Tottenham está perdendo o Harry Kane, está indo para Bayern de Munique. Pode ser uma transferência recorde, então o Tottenham vai ter dinheiro para repor a saída do jogador.
E o Pedro, que jogou pela seleção, fez uma grande temporada passada, 2022, ganhou o Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil. Tottenham deve fazer uma proposta oficial para o Flamengo e o Flamengo deve analisar e ver se essa proposta seria de valor aceitável para a venda do atleta. O atleta já deu retorno técnico, foi campeão aí dos campeonatos que eu citei, e vai dar um retorno financeiro indo para o futebol inglês. Falando do Wendel, o Marcos Braz já tinha dito, quando foi perguntado, que ele não teria interesse do atleta, não teria nenhuma movimentação para a contratação. Acredito que o Flamengo voltou a esse rumor com o objetivo de encarecer o jogador, de dificultar a transferência para um clube brasileiro. O Palmeiras estaria interessado no atleta, já teria consultado o Zenit sobre valores de uma possível transferência. Então acredito que o Flamengo voltou a jogada para tentar encarecer o atleta e dificultar essa negociação com o Palmeiras. Falou ali também sobre o De La Cruz. Acredito que o De La Cruz dificilmente vem nessa janela. Eu já falei aqui algumas vezes que o River se classificou para o mata-mata da Libertadores. E se o Flamengo fosse em busca do atleta, o Flamengo teria que oferecer os 16 milhões de euros integralmente para fechar a contratação. O River não quer vender, tá? Como o Marcos Braz falou, sentado em cima da multa. Então, acredito que o Flamengo deve voltar essa carga no início da próxima temporada, aí com uma grande possibilidade de contratar mesmo o De La Cruz, já que o River não vai estar em nenhuma competição ali sul-americana e não deve dificultar a saída do atleta. Lembrando que o De La Cruz tem 26 anos, é um jogador até novo, pode dar um grande retorno aí para o Flamengo, tanto técnico como financeiro, se ele se destacar no clube, ele poder ir para o futebol árabe, que agora está forte no mercado, tem outros centros que podem contratar o jogador. Então é um jogador que o Flamengo contrata para dar retorno técnico e possivelmente no futuro dar um retorno financeiro. Em relação ao Claudinho, falando por último, Claudinho é um excelente jogador, o Flamengo próximo de fechar a negociação, 15 milhões de euros divididos em 10 vezes, é uma excelente venda. Tem que, como o Marcos Braz fala, ter gelo no sangue, sentar com os russos, negociar. O Flamengo pode esticar essa corda até 20 milhões de euros, se for o caso das 10 parcelas, acredito que não teria nenhum problema em relação a isso. Seria o recorde de compra do futebol brasileiro, 20 milhões de euros. Acredito que o Flamengo terá um final feliz nessa negociação. O Claudinho vai jogar pelo Flamengo, vai ser um cara que vem para ser titular ali no meio campo ou no ataque. O Claudinho é um cara que se movimenta bastante, chega dentro da área, faz muitos gols lá no futebol russo, foi campeão de tudo, melhor jogador, saiu aqui do Brasil como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro pelo RB Bragantino. Então o Claudinho vem para somar e muito ao elenco do Flamengo para o decorrer da temporada. Deixa o like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras!